Sejam todos muito bem-vindos. Só fixando aqui o tema. Sejam bem-vindos. Já vou falar com vocês. Publicado. Vamos fixar. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, Elaine. Sejam muito bem-vindos. Mais um bate-papo com KR, à disposição de todos para aprendermos muito hoje com a doutora Cici, especialista. Vocês vão adorar o conteúdo, tenho certeza. Vão entrando aí, gente, seja muito bem-vindo. Doutora Delcio, seja bem-vindo. Espero que vocês interajam, como sempre. Coraçõezinhos, clica no coraçãozinho, vai na setinha, encaminha para todos os seus amigos interessados em ouvir sobre startup. Casa na Serra, seja bem-vinda. Estou numa expectativa, e vocês? Também? Tá bom o som? A luz está muito clara. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem, até que o Instagram avisa todo mundo, né? Pra gente poder chamar a doutora Cici. Seja bem-vinda, doutora Yasmin. Doutor Caio, seja muito bem-vindo. Sócio da Illegal também. Isso aí, obrigada pela presença. Tô dando um minutinho só para todo mundo entrar. O Instagram tá avisando ainda. Coraçõezinhos, setinha para todos os amigos. Vamos dar moral aqui para nossa live, né, gente? Todos os bate-papos com KR são descontraídos, são com convidados muito especiais que realmente entendem da área, né? Então a gente sempre tem um bate-papo bem legal com nossos convidados. Eu espero que vocês gostem hoje também. Dr. Fábio Arruda, seja bem-vindo. Marciano, Glicécio, Michele. Agora no começo eu consigo interagir com vocês e conversar um pouquinho mais e até visualizar todo mundo que está entrando. Aí depois que a gente começa a conversar eu não consigo mais cumprimentar todos. Não me levem a mal, então. Preciso ter que colocar um filtro, gente, mas não dá pra ficar testando aqui. Gabriela Paiva, seja bem-vinda. Ragélia, presidente da comissão, Direito Tributário, seja muito bem-vinda. Colega de OAB. Só verificar se a minha conexão aqui tá tudo certo. Tá. Isso aí, Ragélia. Todas as lives são sempre as melhores, né? Vamos sempre tirar o melhor de cada um que vem aqui no bate-papo. Trazer muita informação, muito conteúdo, né? Todo mundo tá aqui para aprender. Em plena segunda-feira são os bate-papos. Hoje em caráter de sessão na terça-feira. Vamos aprender muito aqui com a doutora Cici também. Oito horas em ponto já. Posso chamar a doutora Cici? Obrigada, doutora Yasmin, obrigada. Eu trago só convidados que dão aula aqui pra gente, né? Muito legal isso. Esse projeto agrega demais na vida de todas as pessoas, né? Que aqui estão presentes e que conseguem acompanhar. Eu vou chamar aqui então a doutora Cici para a gente já começar.
a falar um pouquinho com ela. Vamos ver se ela já entrou. Acho que não. Será que ela vai entrar pelo InLegal? Juliana, obrigada. Seja bem-vinda. Ah, ótimo. Obrigada, gente, pela informação. Tava aguardando. Vamos lá, então. Tcharam! Esperando, aceite. Rani, seja bem-vinda. Olá, doutora, tudo bem? Eu tava procurando a Cici, eu falei, será que é pelo InLegal? Eu estou confundindo. Legal, né? A gente tá aqui falando pela InLegal. Ai, que legal! Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. A luz tão ótima, não sei se aqui tá bom, porque eu tenho medo de acender e ficar... Tá boa sim, tá boa sim. A minha aqui tem uma luz em cima da minha cabeça que eu tenho que dar umas fugidas dela aqui pra não ficar tão branca. Porque eu ainda não tenho aquele... Cadê o Caio para me dizer o nome daquele negocinho redondo que ilumina? Tá lindo. Também não tenho, não. Mas Cici, não dá para usar aquilo com óculos. Fica horrível. Fica uma bola aqui no meio do óculos. Só por isso que você não tem, né? Estão vendo, né? Tá ligado porque como a gente vai conversar sobre normas, tem normas, eu quero dar uma lida para vocês, só uma coisa. Então, por isso que tá ligado, mas qualquer coisa, óculos. Eu entrei um minutinho antes aqui, 2, para dar boas-vindas para todo mundo. Opa, calma aí, que alguma coisa aconteceu com a minha câmera. O meu caiu, já resolvi. Então, agora eu vou apresentar a Cici aqui, né? Lívia, acabei de ver que a Lívia entrou. Caio tá dizendo que estão providenciando o ring não sei o quê. Ring light, né? Isso aí, todo mundo querendo te ajudar, você viu? Então, gente, é o seguinte, antes de eu começar aqui a apresentar a doutora Cici, hoje em dia o Instagram, então, ele salva obrigatoriamente a nossa live lá no IGTV. Então, sim, ela vai ficar salva lá no IGTV e não mais nas 24 horas. Eu vi que tinha uma perguntinha ali da Juliana, então antes de começar, já vou dar essa dica. Coraçõezinhos, clica na setinha, manda para os amigos e vamos lá. Eu vou apresentar, então, para vocês hoje, já coloquei nos meus stories, mas eu vou apresentar de novo a doutora Cici. Eu tenho colinha, né, gente? Porque também, né, ninguém merece saber tudo que ela faz, né? Decor. Então, a Cici é advogada, cofundadora da InLegal, da onde a gente está fazendo agora, coordenadora da subcâmara da Política de Ciência e Tecnologia do CODESE, trabalha com tecnologia e inovação desde 2015, é especialista em lei de inovação e pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados. Querem mais ou tá bom para vocês? Seja muito bem-vinda, doutora Cici. Fique à vontade. Karen, assim, eu vou falar para vocês, é a minha primeira live, então, por favor, tenham paciência comigo. A doutora Juliana é quem ia fazer, mas a Yane chegou. Isso aí. Yanis é linda, uma fofa, super esperta, já nasceu com os olhões todo abertinho. E a doutora fez reunião conosco hoje, para vocês verem, mas a live ainda não chegou ao ponto dela conseguir. Claro. Seja muito bem-vinda, Yanis. Parabéns, Ju, de novo. Eu fiz stories parabenizando, né? Trocamos a nossa profissional, nossa convidada, mas estamos na mesma linha, né? As duas. Então, vamos ter uma live bem legal também. Parabéns e um beijão, Ju. Então, assim, ó, Cici, quem está aqui nessa live, muitas vezes não tem conhecimento técnico a respeito de startups. Eu tenho um pouquinho, porque eu faço parte da OAB, da Comissão de Direito Digital e Startups, então eu já ouvi algumas palavras, né? Que a gente já consegue entender um pouquinho, mas todo mundo não. Então, a minha intenção é falar sobre essas pessoas, essas empresas, que elas exploram essas atividades inovadoras aí no mercado, que são as startups. Então, eu queria começar a nossa live começando do princípio, conceituando, explicando o que é a startup, a origem do nome dela, as normas, enfim, tudo que você quiser falar a respeito da startup para começar a entender um pouquinho do tema. Vamos lá. Você pediu para a gente falar de origem, vamos falar da origem da palavra, né? Isso. Da língua inglesa, ele quer dizer começar algo. Né?
Então, esse conceito inovação, ele está linkado à startup, sim. Mas a startup não está limitada somente à inovação. Quando a gente pensa em startup, Steve Blank, que é um empreendedor nato, e ele é um dos precursores do movimento Lean Startup, é um conceito. Startup é um grupo de pessoas tentando criar um modelo de negócio repetível e escalável. Então, são essas as duas palavras importantes que caracterizam a startup. A repetitividade e a escalabilidade. Se eu falo de escalabilidade, eu não falo em startup, eu estou falando de uma empresa normal. Uma empresa, uma loja no shopping, empresa tradicional, né? A startup, ela tem essa característica da escalabilidade. É eu desenvolver um produto hoje, uma unidade, mas eu ter condições de desenvolver 1000 unidades e eu tenha que aumentar os meus custos em 1000 vezes. Esse é o conceito da escalabilidade. Então, a gente tem a startup exatamente nisso. Em termos legais, é por isso que eu até o conceito de startup ele só surgiu a primeira vez na lei, porque a gente tinha um conceito americano. Mas o conceito na língua portuguesa e na legislação, ele apareceu em 2018. Foi inserida na lei de informática, que é a Lei 8.387. Eu vou ler para vocês só o conceito inicial. Sim. Não vou ler todo. Se for preciso, qualquer coisa, depois eu mando para ti, Karen. A gente coloca o conceito. Claro, claro. Depois eles pesquisam também, você dá o número aí, eles pesquisam. Então, ele fala a legislação, capitalização de empresas nascentes de base tecnológica. Então, a lei, a norma legal brasileira trouxe o conceito de startup como empresa nascente de base tecnológica. Esse foi o primeiro conceito. Tá travando aqui para mim, não sei se para todo mundo. Peraí, só um segundo, Cis. Vamos só perguntar aqui se é só para mim. Tá travando? Eu tô travando aí para ti? Não tô conseguindo ouvir a Cis. Alguém tá me ouvindo? Gente? Tá me ouvindo? Voltou? Faz um joinha. Travou a imagem. Sim, tá travando. Eu acho que é a internet daí. Espera aí, deixa eu tentar fazer o seguinte. Só um instantinho. Não sei se eu consigo. Só um instantinho, tá, gente? Então, se o meu tá normal, eu vou continuar dando boas-vindas aqui. Frank. Cirlei, que linda! Quantos anos? Seja bem-vinda. Até que a doutora Cici dá uma regulada lá na internet dela. Vamos conversando aqui. Já melhorou? Estamos te vendo bem, já. Saiu atrás. Ok, então tá bom. Repito o conceito da norma. Vocês pegaram ainda dessa leitura do primeiro conceito? Pode repetir, porque foi bem no começo que travou. Então, capitalização de empresas nascentes de base tecnológica. Então, aí tem uma continuidade no ensino, mas ele não é interessante porque é específico. Mas o conceito é esse: empresa nascente de base tecnológica. Esse é um conceito bom, porque de fato a gente fala em startup, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando disso. Mas ele não é um conceito completo. Então, o conceito completo na norma da startup surgiu com a instituição do Nova Simples, que foi agora em 2019, que é a Lei Complementar 167. E aí, no artigo 65A, o parágrafo 1º, a gente tem um conceito. Para fins dessa lei complementar, considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startup de natureza incremental, ou quando relacionadas à criação de algo novo, caracterizam startup de natureza disruptiva. Então, você conseguiu trazer que não está só uma base tecnológica, mas você muda um sistema, você cria um modelo de negócio novo, ou você incrementa um modelo já existente. Eu vou desabilitar, Cícia, aqui os comentários para ver se melhora a sua internet, tá? Aí fica só nas duas, a gente não vai conseguir ver comentários. Mas depois a gente volta, só para não ficar travando, porque eles estão reclamando que está travando muito. Então, para não travar, a gente cancela.
o comentário, aí eu desativei. Ainda tá. Na verdade, eu acho que é a internet mesmo, porque ele trava e volta, fala e dá um chiado na fala. Eu tá já com o celular próximo? O computador bem... próximo do celular, alguma coisa do áudio? Pode ser isso. Vamos tentar agora. Afastar só um pouquinho, talvez, né? Vou ativar só para ver se ele... Deu uma melhorada? Ah, deu. Deu? Acho que sim, a diferença ali é grande. Ok. Então, então vamos lá, bem... conceituando, resume aí o conceito. Resumindo então, em 2 ou 3 palavras. Então, a gente tem essa empresa que tem um caráter de inovação. Você fala, a inovação, ela tá junto, mas ela vem aperfeiçoar um modelo, um sistema, ou criar algo novo. E que você tenha condições de trazer para atender uma dor, né? Esse é o objetivo maior. A startup, ela tenta, desde o início, a gente vai já falar das fases, mas ela já pensa no modelo de negócio quando você está pensando, estruturando com a sua ideia e criar como é que essa empresa toda vai se desenvolver, você tenta ouvir a dor do cliente. O que é que o cliente precisa? O que é que isso aqui te ajudaria? A gente tem uma pesquisa de você trazer o produto protótipo para o mercado e quando você traz, você ainda continua em pesquisa, porque você vai tentar aquele produto. Esse então, é um diferencial. Eu até estava conversando com meu filho hoje, ele queria saber o que era live, de quem, com quem e tal, e por quê. E aí eu estava explicando mais ou menos para ele o que era uma startup. E a gente estava falando exatamente isso. Exatamente esse ponto. E aí ele disse que até queria conectar para entender um pouquinho mais sobre startup e a dor do mercado. Essa análise prévia e esse teste que a startup faz consequência toda a vida. Eles vivem testando, vivem mudando, aperfeiçoando, inovando, né? Não é como uma empresa que você abre as portas num local físico, grandioso, com muito custo, e aí você vai testar. E aí não deu certo, você vai fechar. A startup está em constante transformação, né? Testando o mercado. O teu produto não está funcionando, depois então a gente vai mudar, né? Então, o que a gente pensa quando a gente pensa em startup, o que a gente tem que pensar? Inovação, a escalabilidade, como a gente já falou. Sim. Nós estamos falando de uma empresa com pouco recurso. Então, não estamos falando de uma empresa que tem 10, 20 empresários. A startup que tem 10 empresários já se considera uma empresa. Né? Uma empresa tradicional, né? No nível que ela é uma empresa. Né? Então, a gente tem também a capacidade de mudança, de flexibilização e de pivotar. Esse é o termo que eles utilizam. Pivotar. Cheguei num ponto em que eu estou conseguindo pivotar. E aí a gente vai mudar, nós vamos mudar o produto, o conceito, isso tudo vai acontecer. É uma empresa que ela tem uma capacidade de captar recurso. Quando ela consegue o PJ, porque ela consegue, lá na frente, quando a gente falar sobre essa questão jurídica, que é uma das coisas que a gente, o advogado, vai se assustar um pouco. Ele é uma empresa sem PJ no início. No direito empresarial, a gente aprende que não existe empresa sem CNPJ. Por isso que tem muita discussão falando que startup não é empresa, né? Que é uma fase por conta da inexistência do CNPJ. E as startups, elas têm lugares diferentes para elas se desenvolverem, né? Como você começou a falar e a gente cortou ali, como que é esse processo de validação de uma startup? Coloca aí com detalhes as frases, essa chance de sucesso que eles têm e depois eles vão pivotando e alterando e sempre buscando complementar a necessidade do cliente dela, né? Quais os desafios também que as startups têm nessas fases? Você consegue explanar aí pra gente? Vamos tentar. Esse conceito de fases, ele não é uma ciência exata, mas a gente consegue traçar 3, 4 fases. A quarta fase já é quando ela está no topo. Então, a gente tem 3 fases. A fase da ideação, que é aquela que eu falei antes, em que você está com o empreendedor, ele está com a ideia na cabeça, ele começa a desenhar o que é o produto, como é que eu vou fazer toda essa estruturação da empresa. Eu posso comparar com um adolescente no 3º ano, em que ele ainda não sabe qual é a faculdade ao certo, ele está pensando como é que vai ser a vida dele. E quando ele fizer 18 anos, a vida dele precisa começar. Então, a gente tem essa ideação inicial, desenho, estrutura, um founder, ou são 2 founders, eles já começam a desenhar mais ou menos. Eu vou precisar trazer
um designer, eu vou precisar trazer alguém de marketing. Isso tudo é desenhado durante essa fase. E nessa fase eu vou entender qual é a dor do meu cliente. Quem é meu público? Qual é a minha ideia? Então, uma ideia para atender a dor do cliente X. Esse cliente, o meu produto resolve a dor dele. A segunda fase é a fase operacional, que é a fase do MVP, que é o mínimo, é o produto viável que eles têm, né? E é essa fase em que a startup ela não precisa já ter o produto sólido, uma empresa tradicional. Eu tenho um protótipo e esse protótipo vai entrar no mercado. Porque é esse protótipo que vai me dizer se a minha startup tem base, a minha solução tem base para resolver todo o meu. Ele entra, o produto vai entrar, sair no mercado tantas vezes forem possíveis, ele vai ouvir o feedback do cliente, porque eles ouvem o feedback, o cliente vai dizer, isso aqui não está ainda me satisfazendo, a gente vai fazer uma alteração. Essa é a validação do produto deles. Então, eles estão crescidinhos, vem o momento da atração. Eu vou só fazer uma volta aqui. Essa validação acontece em rodas de investimento. As rodas de investimento. Tá baixo, Karen? Não, ele tá cortando. Ainda? Mas a tua imagem tá boa. Tua imagem tá boa, só tá cortando um pouquinho a fala. Mas tem problema. Então, nessa fase da operacional, eles vão entrar as rodas de investimento, que eles vão tentar as aceleradoras, as incubadoras. Sim. Então, vou tentar explicar o que é aceleradora. É uma empresa, o objetivo dela maior é o quê? Alavancar o crescimento da startup rápido. A gente fala de crescimento rápido porque o timing da startup é diferente da empresa tradicional. E isso é um desafio para a gente, advogado, porque nem sempre a legislação, eu estou sendo simpática quando eu digo nem sempre, ela está acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Então, essa é o maior desafio, eu acho, do advogado de uma empresa de tecnologia eu não tenho uma norma que vai regular o que essa empresa está criando agora. Mas aonde é que eu posso arrumar uma solução para isso? Entendi. E aí, a terceira fase é a fase que aquela empresa ela já validou o produto e que ela está subindo. Estou numa escalabilidade e eu estou virando uma empresa madura, né? Esse tempo de startup, ele não também tem um consenso, né? Existem textos que falam de 5 a 6 anos você considera uma startup. Eu, honestamente, não acho que tem um prazo. Eu acho que para você se considerar uma startup é muito um estado de espírito. Se eu tenho na minha cabeça eu vou ser uma empresa inovadora, eu tenho palavra, eu tenho um produto repetitivo, o Facebook considera uma startup até hoje. Sim. Ela pode ser considerada todo momento uma startup. Se eu tenho ideia, então eu vou ser uma Você tem ideia, é uma ideia inovadora, você está acelerando aquilo ali, você está investindo, você está inovando aquele produto sempre, você está colocando sempre a amostra, procurando sempre a dor do teu cliente, escalando, né? Transformou o produto em escalável. É uma startup. Para mim, tem diferença de ser startup quando não tem o CNPJ e um dia tem o CNPJ, regularize, blá, 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 ele vira empresa ou continua sendo startup? Onde vem? Ele sempre vai ser uma empresa. Só que os normas legais não vão ampará-lo sem o CNPJ. Sim. Ele vai conseguir participar de rodas de investimento sem o CNPJ. Sim. Ele não vai fazer um contrato com uma aceleradora sem ele não vai conseguir participar de chamamentos públicos do CNPJ. Então, a gente tem uma empresa antes, mas ele, para ser uma empresa realmente estar funcionando, girando, ele precisa ter o CNPJ. Então, no primeiro passo, no segundo passo, ele já faz o CNPJ para conseguir participar dessas rodadas, não? Até a ação ainda não. Não, e eles só querem fazer o CNPJ quando já tem um investidor. Então, ele chega com a gente e diz, olha, fulano está esperando, eu preciso desse CNPJ. Aí vem o advogado correr atrás da junta comercial para a junta comercial resolver o CNPJ e a gente todo esse trabalho de regularização, para conseguir o CNPJ junto à junta e tudo mais, o advogado, eles utilizam o advogado costumeiramente ou não? Eles tentam fazer... Porque eles não têm advogado muitas vezes na equipe, né?
Eles têm design, eles têm alguém da tecnologia, ele tem alguém, né? Eles contratam advogado para fazer essa parte? Trazer essa parte do advogado agora para eu tentar um contexto para vocês. Nós, advogados, não somos, a princípio, uma pessoa querida. Por quê? Eles têm um pensamento que o advogado está lá para dificultar o projeto. Um advogado que está te dizendo, você pode fazer isso, você não precisa do CNPJ, você precisa... Então, é uma barreira que o advogado precisa quebrar junto com a startup, com todo mundo do ecossistema. Porque eles pensam, olha, vocês não têm que dificultar o projeto. O negócio precisa andar. Se não andar e se ele não conseguir essa parada de investimento agora, se você ficar dizendo, a cláusula aqui precisa essa aqui, não... Então é uma barreira que a gente precisa. A primeira barreira, vestimenta, né? A gente não consegue ter uma aproximação tão grande se a gente vai de terno. Não vestimenta, agora eu entendi. Não é o público que a gente vai encontrar com terno e gravata o tempo não vai. Pode acontecer, lógico, mas não é o público que tu vai. A linguagem jurídica também não é aplicável. Pelo contrário, a gente é que precisa estudar a linguagem deles. Nós precisamos saber o que é a pivotagem, tudo, porque se você não souber, você não consegue entender a linguagem. Você não consegue conversar com ele, você não tem a linguagem dele, você não consegue conversar, você não consegue nem passar para ele, muito menos entender o que ele tem para te passar, né? Exato. E eles não entendem que eles têm que se adequar à realidade do advogado. O advogado que vai prestar serviço que se adequa à realidade deles, ao ecossistema deles, né? Exato. Mas eu vou te contar, Karen, é uma coisa bem interessante. A gente não conta muito a ideia da Inlegal quando começou, a gente já contou poucas vezes, mas a ideia da Inlegal foi o seguinte. Eu ia perguntar no final, desculpe te interromper, como a gente não tinha elaborado nada relacionado à Inlegal, eu ia dizer, fala agora de como a gente pode ajudar se a gente fosse a Inlegal, né? O que a Inlegal tem para oferecer, mas depois tu pode falar também. Eu vou só começar com falar como começou para as pessoas terem ideia de como um advogado pode entrar. Antes de tudo, eu tenho que dizer que a Inlegal não é um escritório de advocacia. Nós somos uma empresa de consultoria, porque a gente não só atua no ramo jurídico. A gente engloba tudo. Nós temos profissionais especialistas em gestão, nós temos o profissional especialista em marketing e tem os 4 como advogados. Então, lógico que o direito está dentro do produto da empresa. Mas não é só... E dentro desse nosso cenário, do nosso trajeto, o que a gente viu? Que a gente era uma legal tech. Nós somos uma startup. Nós somos uma startup e isso nos possibilitou, inclusive, a entender melhor o nosso cliente. Quando a gente vira o cliente da mesma forma, a gente começa a sentir as dores. Então, isso tudo foi um processo que a gente construiu e aí sempre foi uma pauta de discussão. Nós somos uma empresa tradicional de consultoria, nós somos uma startup, entrou em votação, inclusive, isso. E como começou? Eu e a Juliana conversando. A Juliana, para quem não sabe, ela já participou de um hackathon, que é um evento sobre tecnologia para você construir... Eu julguei, inclusive, que eu votei. E a Juliana já teve essa participação de fato interna como startup e eu trabalhava antes da Inlegal dentro da parte na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Então, eu já estava trabalhando com isso. E aí, quando você tem um advogado que começa a falar a mesma língua que você, conhece as normas, aquilo que pouca gente sabe, né? Porque nós estamos hoje no cenário que não é ainda abarcado isso. Então, começou a animar. Aí a Juliana falou, olha, eu acho que a gente tem um mercado aqui. As startups não têm noção jurídica nenhuma e eles precisam de alguém. Aí eu falei, eu topo. O Caio entrou na sala, não sei o que, eu topo também. E aí disse, eu também. Então foi assim que se formou a Inlegal. Que legal. Então, o pensamento de vamos tentar ajudar essas pessoas, porque eles precisam entender que tem normas jurídicas. Porque esse é um outro ponto. Além de você quebrar a primeira barreira de ferramenta, barreira de linguagem, barreira de que você não é um inimigo e sim um ajudante,
é mostrar para eles o quê? Nesse cenário de que você está ajudando, eu estou te ajudando no seguinte: quando eu te digo que você precisa fazer um trato junto com esse parceiro, que é um parceiro que vai entrar na tua empresa agora, mas ele não está recebendo porque você não tem capital. Ele não vai ser teu empregado, então tu tem que fazer um contrato com ele. Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo com o quê? Não, tá tudo resolvido, a gente apertou a mão. Não, não, não. Não é assim que funciona. É lindo, é ótimo. A gente participou de um evento e foi uma coisa espetacular que nós quatro estamos de um advogado que também tem uma startup em São Paulo e ele falou casa de espeto de pau. Eu não percebi e por conta disso, por conta de um instrumento jurídico que eu não fiz lá atrás, eu tive uma perca de R$ 1 milhão. Então, esse é o cenário que você tem que trazer para a startup. Olha, a gente está aqui para te ajudar. Não estamos aqui para te impedir ou dificultar, né? E até mesmo dentro dessa flexibilidade que a gente precisa ter, que ainda não existem tantas as normas, porque a gente trabalha com empresas de segmentos diferentes, né? Eles trabalham com tecnologia, mas são clientes diferentes. Então, qual é a legislação que existe para isso? Qual é a legislação que existe para aquilo? Em termos de normas, a gente vai utilizar o que eu posso falar. Todas, né? A gente trabalha com direito empresarial, a gente trabalha com direito do trabalho para dizer para ele que não, ele tem que fazer um contrato, porque senão essa pessoa chegar na Justiça do Trabalho vai conseguir um vínculo empregatício. A gente tem o cível com os contratos, a gente tem o direito administrativo quando você ajuda essa empresa a participar de editais públicos, porque a gente vai trabalhar com o processo administrativo, vai formar um processo administrativo, tudo isso. A gente tem o direito tributário. Até agora a gente só ainda não envolveu o direito criminal, o penal, mas... Ainda bem, né? Mas vai ter, se tiver, vai atender, né? Na verdade, é considerado todas as áreas do direito que você assessora uma empresa, você assessora uma startup também. Então, tem uma gama de serviços aí que se o advogado se despertar para o momento atual e ver que é o que vai, o futuro está aí com milhares de startups. A gente faz parte da B2L, você vai lá no radar da B2L, por exemplo, tem diversas startups jurídicas lá na nossa área, por exemplo. Então, assim, é uma área, um nicho de mercado que a gente pode pensar um pouquinho mais, né? Que tem sim um nicho para... Como você disse, a dificuldade deles é entender que a gente está ali e que a gente está ali para ajudar, né? A partir do momento que eles entendem que a gente está ali para ajudar e que aquilo realmente no desenvolvimento deles, eles com certeza vão entender a necessidade de se ter uma assessoria jurídica ou até de ter um advogado na própria startup. Eu já ouvi várias pessoas comentarem que muitas vezes eles buscam um advogado para auxiliar eles a abertura do CNPJ, a regularizar qualquer coisa administrativa, que só naquele momento eles querem, ou então conseguir um investimento, então naquele momento eles procuram um advogado. E eles não têm dinheiro para pagar o advogado e eles negociam. Então, beleza, então você entra na minha empresa e a gente racha, depois você tem um percentual, enfim, alguma coisa do gênero. E muitas startups têm advogado na formação delas por conta disso. É real isso? Isso são opções, contratos, né? Como que você vai trabalhar com o seu cliente? Essa questão financeira é um problema que o advogado tem que estar ciente. Quando ele for trabalhar nesse campo, nem todos eles não têm dinheiro. Às vezes, um Calfaldo entrou com 2 mil, 3 mil reais, o outro entrou com essa quantia, ele não tem um dinheiro para pagar com o advogado. Então, você precisa criar produtos que atendam toda essa fase, ou essa questão, uma proposta de a empresa ser uma parceira do escritório jurídico, ou o escritório ser sócio da empresa. A gente, na Legal, a gente criou produtos. A gente tem um produto que a gente chamou de mínimo jurídico viável, e nesse mínimo jurídico viável, a gente tenta ver as possibilidades da startup. Então, olha, você vai comprar crédito, a gente trabalha com créditos, né? E créditos, tanto você comprou esse mês, você tem X créditos. Nós temos uma lista de como os nossos produtos, os instrumentos jurídicos funcionam, quanto eles valem cada crédito, e a startup vai acumulando crédito. Ah, legal. Então, na verdade, tu vai acumulando crédito com a startup para um dia você receber? Não. A gente tem pagamento mensal.
Ah, tá, entendi. Pensei que estava acumulando crédito para receber futuramente. Entendi. Tem o pagamento mensal e gera o crédito de assessoria. Isso é uma das nossas opções. A gente tem essa opção, lógico, existem startups que nós somos parceiros e que são outros tipos de contrato. Mas e também é uma análise nossa. Os sócios se reúnem e a gente verifica se é viável e se é bom para a gente ser parceiro da startup. Sim, entendi. Dentro do que a gente consegue visão, se a gente acha que aquela startup tem condições de crescer. Porque é um trabalho, Karen. A gente está lá trabalhando por 2, 5 anos e até lá você vai receber. Então, a gente aposta nossas fichas. Nós somos investidores. A gente não está investindo no nosso trabalho. Está investindo tempo, trabalho, conhecimento, né? A gente está correndo risco como um investidor de capital. Se a empresa, se a startup crescer, a gente vai junto. Se a startup não crescer, a gente não vai. Mas isso é uma das opções. E as outras opções, a gente tem os contratos com créditos. E essas empresas acumulam os créditos. A gente tem um período, um limite, uma vigência para crédito. Se não for usado, eles expiram. Mas a gente tem pacotes, entendeu? E aí funciona a startup vê de acordo com o que ela pode aquisição, quantos créditos ela quer. Eles compram de acordo com o instrumento que eles precisam. É isso que eu preciso esse mês disso. Esse mês eu vou ter que comprar esse crédito. Ah, entendi. Então, não pode não estar disponível 100% para aquela startup. Você pode simplesmente atendê-la por demanda. Ela precisa disso, ela compra crédito e pronto. Exato. Ah, que legal. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que foi uma que a gente recebeu também no direct, mas agora Yasmin fez no mesmo sentido, então a gente já elimina aquela. A Inlegal é uma empresa que oferece serviço de compliance aplicando a LGPD nas startups. Apesar da LGPD ter estendido aí, né, o seu início, mas vamos lá. Um limbo, né? Nós estamos no limbo, porque o projeto de lei ainda não foi votado, o projeto de lei que ia postergar. Então, a MP vai acabar a vigência e vai acontecer, se isso não for resolvido, que a LGPD vai entrar com vigência e aplicações agora em agosto. Se não votar? Exato. Então, a MP vai expirar, não vai votar projeto de lei, a LGPD vai entrar em vigor. E isso ninguém está preparado. Aí onde está. Não é só startups. Nossos clientes que em escritório, né? Porque a gente é dupla função. A Inlegal é escritório jurídico. E dentro do escritório jurídico também, ainda não. Não precisa. A lei não entrou em vigor. Só que você tem que entender que é aquele pensamento do brasileiro, né? Vou deixar sempre para a última hora. Se for em agosto, início de agosto, tem um monte de empresa procurando a gente. O ano passado a gente teve vários contatos falando, né? Queriam muito entender como era e tal, a gente dá assessoria para poder fazer implantação. Aí quando veio a MP, não, vai suspender, larga tudo, para tudo, só quando voltar. E aí é exatamente como você falou, chega uma semana antes, e agora? Eu quero implementar tudo em 5 dias. Né? E aí você não consegue. Então, assim, Yasmin, o mesmo problema de uma empresa é o problema que a startup também está passando, né? Como eu falei, a gente trabalha numa consultoria como um todo. E a gestão, quando a gente fala de governança, compliance, está tudo envolvido. E a gente envolve e estrutura a empresa naquilo que é nos solicitado e a gente passa. É aquela coisa, é a mesma máxima. Nós somos advogados, a gente informa e instrui o que é. A empresa faz ou não, como posso dizer, nós não temos ainda uma startup que a gente possa dizer que está adequada à LGPD. Porque eles ainda estão esperando. Assim como as empresas também estão esperando. É difícil você encontrar uma empresa que já esteja regular com a LGPD nos trinks. Muito difícil. Pensaram, mas que pararam, porque estão indo fácil, ainda não fazer. Então, a gente procura, sim, a governança, está tudo dentro da Inlegal. Tá, eu queria que tu falasse um pouquinho, talvez discriminasse um pouquinho mais sobre o desenvolvimento delas. No que a gente pode ajudar nas fases de desenvolvimento, né? nesse espaço dela, né? Porque pode ser que tem momento que o advogado não tenha muita utilidade, né? Lá no momento da início, ou sempre. Em todo momento, é uma empresa. Todo momento vai aparecer um instrumento jurídico, Karen. A gente tem o CNPJ, tu vai fazer o contrato social. Não, mas eu estou dizendo lá na ideação, por exemplo, quando ele está criando. Esse eles não, mas aí é um instrumento inicial. Por quê? Como ele não tem um CNPJ, ele precisa fazer um instrumento jurídico, que é o MOU, o Memory of Understanding, entre os sócios. Por quê? Então já precisa desde o princípio.
Então, você já tem que fazer um contrato que vai valer enquanto tu não tem um contrato social, porque ele vai ficar atrelado. Entendi. Então tá, então a gente vai precisar do advogado em todas as fases. Eu achei que lá na ideação talvez não precisasse. Em todos os instrumentos, porque sempre vai ter um instrumento jurídico. Você tem um contrato social, você vai ter o acordo de cotistas, você vai ter o acordo de sócios, quando ela virar ou transformar numa SA. Ainda as startups, elas não iniciam como uma SA. Depende muito qual é o objetivo quando ela entrar, se ela já vai entrar numa roda de investimento grande, vai abrir para... Isso é um tipo de... Ela vai querer ser uma sociedade anônima, mas elas geralmente ficam com um contrato social como limitada mesmo. E nisso a gente Pode tem falar. todos os instrumentos jurídicos. A gente tem os contratos de vesting, que para chamar essa galera para trabalhar e vestir a camisa, porque o nome chama vesting, você faz esse contrato com o investidor, você faz o contrato entre os sócios, porque nesse memorando tem que ter algumas cláusulas que você vai analisar, porque acontece de que aquele co-founder que iniciou contigo num gás, durante metade do caminho ele vai perder gás, ele vai pegar carona com você. E aí a tua startup 100 milhões de reais, quando tu for vender, ele vai ter direito a 50, mas ele só trabalhou 2. Então, tudo isso é conversado com as empresas. E são instrumentos jurídicos que vão seguindo o caminho todo. Porque ele vai fazer um instrumento jurídico para chegar com a aceleradora, para uma incubadora depender com propriedade intelectual, patente, ter divisão se ele estiver junto a uma instituição de ensino, uma universidade. Tudo é contrato trabalhando. Tem trabalho, né, Cici? Tem trabalho. E agora vamos falar um pouquinho do que você gosta. Vamos falar um pouquinho do que entrando mais um pouquinho na tua área de investimentos. Como que onde e como que elas conseguem investimentos? Então, incentivos fiscais também, quais os tipos de investimentos, como que chega neles, quais incentivos que uma startup tem hoje no momento, porque já que não tem dinheiro, na verdade eles nunca têm, que é iniciante de tudo, então precisa disso, seja um investidor, seja reduzir custo, tem que ter um incentivo e tem que ter alguém ajudando, né? Então fala um pouquinho para nós sobre isso. Ajuda financeira e ajuda técnica. A ajuda técnica vem com as aceleradoras e o financeiro é lógico, porque eles não têm recurso. Então, a captação de recursos vem de investimento de iniciativa privada, rodas de investimento, investimentos anjos, ou você vai entrar com venture capital. Você precisa disso. E aí, você tem uma aceleradora e a aceleradora vai atrás do investimento. Ela vai ajudar a estruturar a empresa, a startup, para que ela esteja bem aos olhos dos investidores e que eles queiram. Esse trabalho é muito da aceleradora. Isso é importante falar. A aceleradora, ela faz essa estruturação, é ela quem vai ajudar no crescimento, é ela que vai ter... Por quê? A gente tem um know-how, mas a gente não tem esse know-how técnico. Olha, o que tu precisa? Eles têm os especialistas todos. Então, startup precisa, chega uma hora que ela precisa ter uma aceleradora. Agente jurídico. Dentro desse processo. Deixa eu fazer só um parênteses aqui sobre aceleradora. A gente tem aqui em Manaus bastante aceleradoras? Temos a Fabric. Fazendo pergunta de quem não tem noção mesmo. A gente tem a Fabric, que é a aceleradora. O Manaus Tech lançaram um programa, Green Up Accelerator, e eles, inclusive, acabaram as inscrições hoje. O Manaus Tech é do CIDIA. Então, a gente... Exato. A gente tem o Sebrae tem programas de capacitação para startup, está com inscrições abertas nesse Sebrae. O Sebrae é um ótimo impulsionador também, ajuda para as startups, para o microempreendedor, né? A filosofia geral, sim. De tudo isso. Em termos jurídicos, a gente está dentro desse cenário com as elaborações dos contratos. A gente vai elaborar e vai ter entrada, lógico, investimento a gente vai lidar com o advogado do lado do investidor e a gente está auxiliando o nosso cliente, a startup, dentro desse projeto. Em termos de investimento com a área pública. E aí, tem editais, a atenção é que o Estado faz, os editais das agências de fomento, as duas maiores agências de fomento do país são a FINEP e o CNPq, e eles distribuem, através de editais, tem projetos específicos para as startups.
Aqui no estado foi lançado um edital focado para esses estados, que é o Centelha, é um programa da FNEP, e ele foi lançado pela FAPEAM, que é a agência de fomento no estado do Amazonas, e eles fazem. Dentro disso, os editais não só todos esses agências de fomento que nós temos dentro do ecossistema a nível nacional, e isso você trabalha em um direito administrativo, porque você vai ler o edital, startup, vamos ver todas as condições de participação, você acompanha durante tudo isso, todo o projeto. E além esses editais, se é com frequência que tem esses editais para eles? Já teve um pouco mais, Karen, mas como a gente está numa situação em que o governo está fazendo cortes, né? E fala o governo a nível federal, o governo estadual, redução, então não tem tantos ainda editais para startups. Então eles utilizam mais o privado do que o público hoje em dia. Exato. Mas aí é onde eu tenho um diferencial nosso, como a gente tem um conhecimento da legislação de inovação, então a legislação de inovação tem instrumentos para a subvenção econômica específicos. Então a gente trabalha com as nossas startups para que a gente consiga essa relação direta ou matching direto, que existe um dos instrumentos em que pode o governo, ele traz a dor, o cliente é o governo ele demonstra: eu preciso deste produto. E esse produto é uma coisa que não existe no mercado. O que ele vai fazer? Ele vai ver quem são as empresas que ele acredita que são capazes de desenvolver aquilo. A gente está falando de uma coisa diferente, não há licitação. A licitação é uma coisa diferente. Ela é baseada na questão técnica. A empresa tem condições para aquilo, para desenvolver aquilo. Existe um risco. O governo tem um risco. Ele não está comprando, diferente da licitação, quando tu tem uma contratação e ele tem que te entregar o serviço, você só recebe com serviço, com produto. Não, aquilo não. Tu está pagando um desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ao final, pode não dar certo. Mas é exatamente isso. O governo está pagando para desenvolver algo novo. E onde que entra nesse momento aí aquele investidor anjo? Que é o primeiro? É por valor? Ele entra lá na parte da operacionalização do MVP. Quando eu tenho uma aceleradora, ele chama esse investidor, ou eu preciso, às vezes eles conseguem sem aceleradoras, sem incubadoras, no networking, né? Esses eventos servem do networking. Às vezes os investidores já estão lá. E aí eles já chegam, olha, mas muitos dos investidores exigem que eles estejam em programas de aceleração. É uma garantia. Eu participei de um evento onde tinha alguns investidores anjos espalhados, assim, meio que de olho, escondidinho ali. Até eu conheci um, sentei e conversei um tempão com ele. E eles estavam ouvindo as apresentações, os pitches de todo mundo lá, para poder investir. E aí eu não sabia se precisava aceleradora ter essa relação com ele, ou ele podia chegar, trocar cartão com o co-founder ali, já fechar com ele e investir pronto. O empreendedor da startup, ele é que já vai atrás do investidor. Ah, sim. Então não tem que ter aceleradora. A aceleradora vai ajudar ele no desenvolvimento. A aceleradora, ela, na maioria das vezes, é uma exigência do investidor, porque a aceleradora traz uma garantia. Uma garantia, claro. Uma garantia técnica que aquela empresa vai crescer. Porque a E hoje em dia, esses investidores, eles preferem investir e receber de retorno do mesma importância que ele está dando, ou ele investe, mas ele quer ser parte da empresa? Aí o que acontece? Geralmente, como funciona? As aceleradoras, elas recebem um percentual. Em termos Brasil, varia 5% a 20%. Brasil, o percentual geral. E os investidores anjos, o que acontece? E as aceleradoras também, elas às vezes aportam recursos. E elas aportam recursos para no momento que aquela empresa der o exit, que ela sair, ela for vendida, ou ela tiver uma abertura da bolsa, e aí ele consegue aquele dinheiro de volta. A mesma coisa o investimento, o investidor. Ou ele vai querer aquela quando ela for vendida, ou ele vai continuar. Isso depende muito do contrato. Entendi. A gente tem algumas perguntinhas aqui, como falta 10 minutos, eu vou correr aqui nas perguntinhas. Se a gente se estender, a gente não consegue, e a live corta. No Brasil, onde fazer especializações em direito para startups? Tem dicas aí, Cici? Tenho. Eu fui atrás.
PUC Minas, ela tem uma pós-graduação em ensino à distância e ela é uma pós-graduação Legal Tech, Direito, Inovação e Startups. FGV Rio tem um curso Direito para Startups e Empreendedores. E a INSPER tem um Direito em Startups. Além disso, a gente pode encontrar vários cursos. Tem curso para advogando para startups, um curso do Doutor Startup, tem a Startse. A Startse foi um curso muito bom que nós fizemos. Nós 4 fizemos, é ótimo. Ela é uma startup que tem advogados e eles fazem cursos para advogados saberem como... E não só para os advogados, mas para os empreendedores da startup saber o que eles precisam saber de lei. É muito interessante. E a Stars também tem aqueles projetos lá do Vale do Silício, né? Vocês foram para lá? Exato, o Vale do Silício. Eles estão, inclusive, acho interessante, não sei se o pessoal tá... me inscrevi durante essa crise, né? E a Startse foi uma startup que pivotou, né? Eles tiveram uma mudança porque trabalhavam com ensino e tiveram que botar tudo no EAD. E dentro disso, eles fizeram um curso e estão sendo cursos gratuitos, tem lives todos os dias. Eles já estão indo para o 3º módulo. E é para enfrentar a crise. E são lives espetaculares, com empreendedores. É muito bom. E hoje eles têm sempre a live durante a semana sobre o Vale do Silício. É interessante. Ele é um destaque. Eu conheci ele pessoalmente, comprei um livro dele na época, agora tem tudo digital. Eu estava lá correndo horas e horas na fila para pegar um autógrafo. E de repente está tudo ali. Falei, não tem nem graça agora. Fica guardado no instante. Fica guardado, com certeza. É possível fazer uma conexão com compliance? Sim, sim. Sim, a gente trabalha com o compliance, você vai trazer o seu cliente. Tem que só entender que é uma forma diferente, né? Que startup é uma forma diferente de empresa, mas que deve seguir todas as normatizações das empresas, né? Ela vai seguir as normas, ela vai ter que ter lei. Da mesma forma que a outra, ela só é um tipo empresarial diferente, né? Na verdade, não é um tipo empresarial. Até porque o Inova Simples não sei se vocês sabem, o Inova Simples, a legislação, até você me perguntou, ele ainda não tem regulamentação. A startup vai ter o nome startup no final. Tipo ME, a pessoa... é? Exato. Então, CNPJ, ela se registrar como startup pelo Inova Simples, vai estar startup. Legal. A última pergunta que tem aqui deles. Com a 4ª revolução, o direito para startup será o grande oceano azul. A gente acabou de comentar no início, né? Que tem um nicho gigante aí no mercado e que seria uma opção. Ele é uma opção, assim, Karen, eu tinha uma visão... Vou fazer uma interferência, Cici. Juliana Fonseca, deu mãozinha. Vai dormir com a Yannis, quietinha, tranquila, relaxada, mocinha. Pode continuar, desculpa a intervenção. Então, sim, o mercado, a gente sabe, nós temos um número nos cursos da ordem. Só que eu sempre acho que você tem que encontrar um diferencial. Quando o profissional tem um diferencial, acho que a gente não fala em saturação. A Legal hoje, pra gente, lógico, a gente precisa pagar a conta do celular, né? A gente não tá fazendo por hobby. Mas a gente faz uma coisa que a gente gosta. Então, quando você encontra algo que você gosta, então as coisas ficam muito mais fáceis. Então, ela é hoje o nosso oceano azul, porque é uma coisa que a gente gosta. A gente pode trabalhar tudo que a forma a gente aprende todos os dias nesse meio de startup. A gente, desde a linguagem... A Ju falou, vamos colocar advogando para sair aprendendo com elas, né? Porque, na verdade, nem o advogado, nem as pessoas que estão trabalhando sabem o resultado. É tudo novo, é tudo diferente, é tudo teste em cima de teste. Então, quando ela falou advogando para startup, quando a gente falou aprendendo, eu perguntei, Ju, vocês aprendem muito com startup? Só quero saber isso. Demais. Falei, então vai fazer parte do tema. Porque a gente, muitas vezes, com empresa, você acaba não acontecendo isso. Ela fica tão regular, que você não aprende com ela. Você acaba dando seu serviço mesmo. E com startup, não. Você está aprendendo constantemente, porque eles estão aprendendo, né? Eu ensino o advogado do Uber, no início. Como é que aquele advogado
mercado não sofreu. Até ter uma regulamentação para o mercado, para o serviço, para o produto. Gente, a votação e tudo, vota em cada estado. A banca de advogados ficaram louca. Claro, porque é tudo novo, não tem regulamentação. E a startup ainda é assim, né? Porque por mais que tenha algo que diga o que é, constitui 2 ou 3 itens lá, mas na prática, tudo é diferente, né? E eu acho que é isso que chama a atenção, sabia, Cici? É isso que deixa vocês, que são assessores, né, jurídicos delas, que faz com que vocês tenham uma injeção de ânimo todo dia. Porque trabalhar com o que é novo, com o que é diferente, faz com que você estude todo momento, que você pesquise todo momento. E cada êxito deles é um êxito de vocês também. Porque teve a mão de vocês em todos os passos, como você disse. Eu achei que em algum momento não tivesse. Se a gente está atuando, a gente é advogado, do princípio ao fim, claro que é êxito do advogado também, qualquer resultado positivo que a empresa tiver, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Na graduação fiz estágio em uma startup jurídica. Ó, Ana Flávia, de Minas. Ela falou que na graduação ela fez um estágio numa startup. Foi a maior experiência no mercado jurídico que ela já pôde ter. Que coisa legal. Ó, a Carla está agradecendo. Cícero, muita gratidão pela informação. Pablo Feitosa, seja muito bem-vindo, agora que eu vi. É isso aí. Então, Cici, a gente precisaria ficar aqui 3 horas, né, para falar, porque é muita coisa. A gente tentou só fazer uma pinceladinha do que é, para que serve, como que dá para ajudar, porque a maioria do público é advogado, então não precisava entrar tanto na startup em si. Eu tenho muitas dúvidas em relação à própria startup, o caminho delas. Mas a live era para a gente falar como advogar para elas, onde a gente pode ajudar, né? Então, assim, eu queria te agradecer, antes que a live corte, falta 4 minutos, agradecer a tua presença. Eu adorei conhecer você um pouquinho mais, né? Saber o teu conhecimento, a profundidade que você tem no assunto. A Legal, de uma forma mais abrangente. Se você tiver algum produto inovador, diferente, alguma coisa que você queira lançar aqui, você fica à vontade na tua fala final, você pode ficar aberto. O bate-papo é sempre para isso, para os convidados divulgarem seu trabalho, porque é interessante a gente saber o que a gente tem aí no mercado. Muitas vezes a gente nem sabe, né? Eu estava até vendo uns stories falando, quem que é Illegal? Me chamando no direct, quem que é sem legal? Quem que é sem legal? @Illegal, segue lá que vocês já vão ver e assista lá que vocês vão entender o que é. Então é importante a gente fazer divulgação. Eu sempre faço os bate-papos fazendo essa divulgação dos convidados. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Illegal, de modo geral, Caio, Juliana. Em cima da hora a gente trocou, mas foi muito legal a nossa vibe. Deu muito certo, eu tinha certeza que ia dar certo, que ia ter uma energia positiva e que todo mundo ia gostar. Tem 1 minuto e 50, se você quiser fazer as considerações. Um beijão. Quero agradecer em nome de nós 4, né? Eu, Juliana, Caio e Thiago. Agradecer o convite. A gente sempre acha muito bom falar sobre isso, porque é uma matéria, como te falei, gosta. Aqui a gente está falando com um público diferente quando a gente conversa para o startup, porque quando a gente conversa com eles, a nossa linguagem é diferente. Mas é ótimo. E é sempre bom que as pessoas conheçam também, né, como é que funciona. Eu acho que é um mercado que precisa crescer tanto na advocacia quanto no ecossistema. O nosso ecossistema de inovação aqui também precisa se fortalecer bastante, né? Eu não trouxe esse dado, mas a gente tem um dado que de 10 startups, somente uma sobrevive. Nossa, por isso que a gente tem que falar mais disso, né? Quando você fala de uma startup que não sobrevive, além, lógico, de questões de empresarial, nós temos também uma questão jurídica. Pode ser que tenha tido algum problema jurídico nesse meio, sobreviveu. Que o advogado então, não conseguiu ajudar, né? Exato, porque ele já pegou o trem, já vem aqui, ó. Já chegou aqui, ó. E não tem como resolver, não. Já acabou aqui. Se tivesse chamado a gente bem aqui, a gente tinha condições. Ju, vou ter que cortar, Cícero, 30 segundos. Obrigada. Um beijo, fica com Deus. Outro dia a gente conversa mais. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.